Acho que tem algumas camadas da arte que é importante a gente ter um compromisso social. Bom, me chamo Pedro, me conhecem como Pedrosa também, eu tenho 30 anos. Já fazem 8 anos já que eu estou desenvolvendo esse trabalho na Nancy Lab. Começou com uma autopublicação e era só uma editora. Hoje, passados esses 8 anos, já se transformou num laboratório transmídia, porque a gente trabalha com outras mídias além da impressa também. E eu vim parar aqui por conta da Flipei. Eu já vim aqui algumas vezes, curti festa e tal, mas a Flipei foi uma das primeiras feiras que eu participei e eu conheci o Sol e Sombra a partir deles. Então eu vim participar hoje, mas eu estou sempre aqui em São Paulo, rodando para os outros estados também, levando os produtos. Pô, eu sempre gostei assim, de desenhar. Eu sou graduado em pedagogia, mas eu pensei em fazer artes visuais, pensei em fazer mediologia, arquitetura, alguma coisa que tivesse expressão artística, assim, visual principalmente. E aí sou músico também, mas faço os freelancers, mas nunca quis estudar. E aí foi com isso, assim, eu tinha um texto, um amigo me incentivou a publicar esse texto. E aí quando eu publiquei eu vi que era um universo muito vasto, assim, de possibilidades de material, de possibilidades de diagramação. Eu fui começando a estudar, aí eu fiz uma especialização em design gráfico, eu fiz a especialização, a graduação e o mestrado eu fiz na Unicamp. Então a graduação foi em pedagogia, após em design gráfico, mestrado em divulgação científica e cultural. E aí tem uma outra especialização em matriz africana também. Então acho que o trabalho é meio que uma soma de todos esses anos de estudo que eu tive e experimentação também. Pô, hoje, se tivesse uma fórmula matemática assim, que descrevesse meu trabalho, seria ciência mais arte. E aí você fecha o parênteses assim, multiplica pelo design, aí você fecha a colcheia e eleva pelo anticolonialismo. Adorei! Então, o meu trampo é esse, assim, é pegar o conteúdo científico, pegar a pesquisa científica, colocar em um design atraente, né? Dá pra ver aqui os galões, tudo. Esse daqui, por exemplo, ele é baseado em um conceito científico mesmo, chamado Pacto Narcísico da Branquitude, que é de uma psicóloga chamada Cida Bento. E aí foi um conceito que eu usei na minha dissertação e o desafio foi tridimensionalizar uma ideia, né? E adicionando outras camadas também. E aí eu criei o solvente narcísico com a ideia de que o conhecimento desse pacto, a partir do momento que a gente consegue identificar esse pacto, a gente pode desfazer ele. É uma decisão, mas a gente tem a capacidade também de denunciar ele, de desfazer. E aí eu crio essas obras, assim, né, que ficam ao meio do caminho entre publicação e artes plásticas, artes visuais, mas é nesse sentido mesmo, de pegar a arte, pegar o design para resolver esse problema de comunicação científica. Então eu gosto de fazer algumas coisas assim que aparentemente não tem um sentido estabelecido, um sentido objetivo, mas que tem a sua poética, que tem a sua herança, que tem as suas cores, assim. E acho que na revista, se você não sabe qual é o tema dela, se está numa outra língua, se você não é alfabetizado em português, ela própria já tem uma poesia entre os materiais, entre os formatos que eu uso. Então acho que eu gosto da arte abstrata também. Acho que tem influência no sentido jornalístico da imprensa negra brasileira, né? Eu moro em Campinas, a rua que eu moro atualmente chama Rua Lusitana, que é uma rua ali no centro. E aí pesquisando sobre a imprensa negra de Campinas, eu descobri que tinha um jornal que ficava na mesma rua, assim, há 150 anos atrás. Então tem essas referências e referências estéticas. Eu gosto muito do... Me chamo? Acho que é Rubem Valentim. Alguma obra dele? Pô, as obras dele como um todo, assim. O Abdias também, eles têm algumas obras parecidas, assim. Mas o Rubem Valentim, ele faz umas paradas que são tridimensionais, assim, ó. Eu gosto muito das cores e das formas geométricas, assim. Acho que quando eu vou trabalhar com abstrato, vai para esse lado também.
Olha, eu não sei se no Brasil a gente necessariamente tem menos acesso à arte, mas eu acho que a gente consome arte de uma forma muito particular, assim, né? Tem essa... Pode entrar, talvez, numa questão da indústria cultural, entretenimento, como é que esses gostos são produzidos. Mas eu acho que a arte tem a ver com uma sensibilidade, assim. Então, às vezes, você vê alguma coisa na rua, uma árvore, você pode identificar como arte. E aí eu acho que a questão mesmo, o pulo do gato, é entender como é que a gente está numa situação política global mesmo subalternizado, assim, tendo que trabalhar muito, tendo que trabalhar por pouco e sem esse tempo de apreciação, de fruição para criar essa arte, assim. Eu acho que é muito mais uma questão econômica, mas que tem as suas, como é que eu posso falar, as suas brechas ali também, né? Pô, a gente vê a arte brasileira é uma arte linda, assim, e a gente fica se questionando como é que uma pessoa consegue criar isso em condições tão adversas, assim, sobreviver de fato, né? Não viver, mas sobreviver. Eu acho que tem muito a ver com essa questão mesmo do tempo que a gente trabalha, do tempo que a gente precisa trocar por dinheiro e às vezes não consegue comprar uma arte, não consegue acessar um cinema, uma galeria, seja pelo que isso significa, por onde esses lugares estão, dentro da cidade ou dentro da arquitetura. Mas eu não sei, eu acho que o brasileiro produz muita arte bonita, assim. Eu queria te perguntar o que te trouxe aqui hoje, primeiramente, se tem alguma arte que você já conhecia, algum artista. Eu vim porque a minha tatuadora postou que estaria na feira e ela faz artes também de tipografia, serigrafia e tudo mais. E aí eu vim com meu esposo, a gente veio para prestigiar ela e aproveitar e conhecer outros artistas. Tanto que Tá levando muitas coisas. muitas coisas. E tá gostando? O que você achou? Sendo o que esperava? A gente chegou super cedo aqui, foi bacana porque a gente teve a oportunidade de ver com um pouco de calma todas as coisas, as mesas sendo montadas. Tem artistas muito legais, eu achei o preço super bacana. Tem tanto artes que são peças únicas quanto cópias, então você acaba tornando a arte um pouco mais acessível, eu achei super massa. E você tem costume de vir a feiras assim ou essa é a primeira? Eu gosto de vir sempre para dar uma volta, porque não deixa de ter só a questão da arte, mas também tem as bebidas de sol e sombra, que são super bacanas também. É um espaço cultural que sempre fomenta a questão da cultura latina. Então, tanto essas feiras quanto as feiras que eu vejo que tem artistas que são mais engajados em movimentos sociais, a gente sempre busca ver, nem que seja uma passadinha só pra E você olhar. sente que essas feiras têm ajudado no crescimento assim da arte de brasileiros na cultura latina? Eu acredito que sim, principalmente porque faz com que, principalmente espaços como a Bela Vista, às vezes as pessoas estão passando por aqui, não dá nada, mas aí entra no espaço e fala, nossa, é acessível. Então eu acho que você tem a oportunidade de ter feiras em que você não tem que pagar a entrada, que você tem uma divulgação um pouco mais horizontal, que você tem a possibilidade de fazer em locais que tenham um público mais diverso, você consegue dissipar mais essa cultura latina. Maravilha. E por último, você se sente pertencente da cultura latina? Caralho, eu adoro ser latina, latina demais pra ser minimalista, estou com 10 mil cores na roupa, me considero latina porque é tudo que a gente vive, é tudo que a gente é e é tudo que a gente consome. Não tem como, é desde o cafezinho na xícara de manhã coado num calor de 40 graus, até as músicas que a gente consome e o que a gente está escutando agora.